História de Israel, Teologia 31. Áudio. Livro 20. Capítulo 1. O imperador Cláudio destitui Marcos do cargo de governador da Síria. Longino o substitui. Fado, governador da Judeia, castiga os sediciosos e ladrões que perturbam a província e ordena aos judeus que reponham na fortaleza Antônia as vestes sagradas do sumo sacerdote. O imperador revoga essa ordem a pedido do jovem Agripa. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 833. Depois da morte do rei Agripa, o Grande, de que acabamos de falar no livro precedente, o imperador Cláudio, para honrar a sua memória e manifestar o quanto o havia amado, tirou de Marcos o governo da Síria, como este mesmo lhe havia muitas vezes solicitado, e o entregou a Longino. 834. Nesse mesmo tempo, Fado, que havia sido nomeado para a Judeia, foi exercer o cargo. Existia então uma séria polêmica entre os judeus que habitavam além do Jordão e os de Filadélfia, com relação aos limites da aldeia de Mia, cujos habitantes eram de temperamento guerreiro. Os judeus haviam pegado em armas sem o consentimento de seus magistrados e matado vários dentre os de Filadélfia. Ele ficou tão irritado ao vê-los querendo fazer justiça por si mesmos, sem esperar o seu parecer, que depois de mandar prender Aníbal, Arão e Eleazar, os principais autores da sedição, condenou à morte o primeiro e exilou os outros dois. 835. Algum tempo depois, mandou também prender Ptolomeu, chefe dos ladrões, que tantos males haviam causado aos idumeus e aos árabes. Condenou-o à morte e expurgou assim toda a Judeia desses inimigos da segurança pública. Reuniu depois os sacerdotes e os maiorais de Jerusalém para ordenar-lhes, da parte do imperador, que recolocassem na fortaleza Antônia as vestes sagradas, de que somente os sumos sacerdotes podem se servir, a fim de que lá ficassem e fossem guardados pelos romanos, como outrora. Com receio, porém, de que essa ordem os levasse a uma revolta, levou consigo algumas tropas a Jerusalém. Os sacerdotes e os que os acompanhavam não ousaram contestar a ordem, mas rogaram a Longino e a Fado que lhes fosse permitido enviar embaixadores ao imperador com uma petição para que a guarda da veste sacerdotal permanecesse com eles e que nada se mudasse enquanto aguardavam a resposta. Eles foram atendidos, sob a condição de que deixassem os filhos como reféns, no que eles concordaram sem dificuldade. Depois disso, partiram os embaixadores, e o jovem Agripa, filho do rei Agripa, o Grande, que ainda estava em Roma, ao saber o motivo que os levava até ali, rogou ao imperador que consentisse naquele pedido e enviasse mensagem a Fado. Cláudio mandou vir os embaixadores e disse-lhes que concedia o que eles desejavam, mas que agradecessem a Agripa, pois era em consideração a ele e ao seu pedido que lhes outorgava aquela graça. Entregou-lhes em seguida uma carta, que reproduzo aqui. Cláudio César Germânico, príncipe da República pela 5ª vez, cônsul pela 4ª vez, imperador pela 10ª e pai da pátria. Aos magistrados, ao Senado, ao povo de Jerusalém e a toda a nação dos judeus, saudação. Tendo os vossos embaixadores, que me foram apresentados por Agripa, o qual foi educado e instruído em minha companhia, e a quem muito estimo, me agradecido pelo cuidado que dispenso à vossa nação e me solicitado com grande insistência a manutenção da guarda dos ornamentos de vosso sumo sacerdote e da coroa, tal como Vitélio, que me é muito caro, fez antes de mim, consenti em seu pedido. Fiz isso tanto por piedade quanto porque acho justo permitir a cada qual viver conforme a religião de seu país e também pelo afeto particular que o rei Herodes e o jovem Agripa têm por mim e pelas vossas necessidades, sendo que tenho com eles grande amizade. Estou escrevendo sobre esse assunto a Cúspio Fado, por Cornélio, filho de Cero, Trifo, filho de Teudio, Doroteu, filho de Natanael, e João, filho de Jotre. Esta carta é datada do 4º ano das calendas de julho, sendo os cônsules Rufo e Pompeu Silvano. 836. Herodes, príncipe da Cálcida e irmão do falecido rei Agripa, o Grande, pediu então ao imperador Cláudio, e obteve dele, poder sobre o templo e sobre o tesouro sagrado e o direito de escolher o sumo sacerdote.
Essa autoridade permaneceu com ele e com os seus descendentes até o fim da Guerra dos Judeus. Esse príncipe tirou o sumo sacerdócio de Cantara, e entregou-o a José, filho de Caneu. Capítulo 2. Isate, rei dos Adiabenianos, e a rainha Helena, sua mãe, abraçam a religião dos judeus. Sua excelsa piedade e grandes feitos desse príncipe que Deus protege visivelmente. Fado, governador da Judéia, manda castigar um homem que enganava o povo e os que o tinham seguido. 837. Por esse tempo, a rainha Helena e Isate, seu filho, rei dos Adiabenianos, abraçaram a religião dos judeus, pelo motivo que vou expor. Monobaso, cognominado Baseu, rei daquela nação, ficou possuído de uma paixão violenta por aquela princesa, que era sua irmã, e a desposou. Ela ficou grávida, e, estando ele deitado junto dela, adormecido, pôs a mão sobre o ventre da esposa e então ouviu uma voz que lhe ordenava que a retirasse, para não ferir a criança concebida, a qual, por uma determinação particular de Deus, deveria ser muito feliz. Ele despertou muito perturbado e contou à esposa o que havia escutado. Quando o menino veio ao mundo, deu-lhe o nome de Isate. Tinha ele já outro filho daquela princesa, de nome Monobaso, como ele, e ainda outros, de outras mulheres. Mas a sua ternura por Isate era tão grande que todos notaram que, mesmo que fosse aquele o único filho, não o teria amado mais. O grande amor do rei por Isate causou inveja aos outros irmãos. Eles não se conformavam que o pai o preferisse. E Monobaso não podia se mostrar descontente pelo fato de eles estarem manifestando um sentimento que não provinha de malícia, mas somente do desejo que cada qual possuía de ocupar o primeiro lugar no seu coração. Para livrar Isate do perigo que a ira de seus irmãos dava motivo para temer, enviou-o com ricos presentes a Abemerique, rei de Spazim, confiando-lhe a sua proteção. Esse príncipe recebeu-o muito bem e teve por ele grande afeto, tanto que lhe deu em casamento a princesa Samacho, sua filha, bem como uma província de grande rendimento. Estava Monobaso já muito velho e, percebendo que lhe restava pouco tempo de vida, desejou, antes de morrer, ver ainda uma vez aquele filho que lhe era tão caro. Mandou buscá-lo e, após demonstrar-lhe toda a ternura que um pai pode sentir, presenteou-o com uma província de nome Seron, muito fértil e rica de plantas odoríferas e onde se veem ainda hoje os restos da arca que salvou Noé do dilúvio. Isate lá ficou até a morte do rei seu pai, e então a rainha Helena, depois de reunir todos os maiorais do reino e todos os chefes dos soldados, disse-lhes: não ignorais, sem dúvida, que o falecido rei, meu marido, queria Isate como seu sucessor, julgando-o mais digno dessa honra. Mas, a esse respeito, desejo saber a vossa opinião, porque nenhum príncipe será feliz se não subir ao trono por um consentimento unânime, que lhe permita reinar no coração de todos os súditos. A sábia princesa falara assim para conhecer os sentimentos de seus convidados. E todos eles, depois de a ouvir, prostraram-se diante dela, segundo o costume da nação, e responderam que não podiam reprovar uma resolução tomada pelo falecido rei. Se ele havia preferido Isate aos demais irmãos, obedeceriam com alegria e, se ela quisesse, até mesmo matariam todos os outros irmãos e parentes, a fim de que, não restando mais ninguém para odiá-lo e invejar-lhe a coroa, ele reinasse em completa segurança. A rainha agradeceu a dedicação que eles demonstravam a ela e a Isate, mas disse que não julgava conveniente eliminar os outros irmãos antes de ele chegar e se pronunciar sobre o assunto. Todos aprovaram, mas disseram que era prudente conservá-los prisioneiros até que ele retornasse, para garantir que nada tentassem contra ele na sua ausência, e que por enquanto se desse o governo a alguém que fosse da inteira confiança da princesa. Ela então colocou a coroa sobre a cabeça de Monobaso, irmão mais velho de Isate, e entregou-lhe o anel sobre o qual estava o selo do falecido rei ou veste real, a que eles chamam de Sampseri, concedendo-lhe o poder de agir na qualidade de vice-rei até a chegada do irmão. E, logo que este chegou, Monobaso entregou-lhe imediatamente o poder. Antes de sua ascensão ao trono, Isate morava no castelo de Spazim, e um negociante judeu, de nome Ananias, iniciara algumas damas da corte no conhecimento do Deus verdadeiro e as persuadir a prestar-lhe o mesmo culto que os judeus.
Por meio delas, conseguiu aproximar-se de Isate e inculcou-lhe os mesmos sentimentos. Assim, quando o rei seu pai mandou chamá-lo para vê-lo antes de morrer, Isate obrigou Ananias a acompanhá-lo na viagem. Aconteceu que naquele mesmo tempo um outro judeu instruíra também a rainha Helena na nossa religião. Isate, já embebido pelo espírito de piedade e feliz por ter sido escolhido para rei por consentimento unânime, não se agradou em ver os irmãos e parentes encarcerados. Julgou que seria crueldade matá-los ou conservá-los na prisão, mas temia que, se os pusesse em liberdade, eles procurassem vingar a injúria recebida. Para equilibrar os dois extremos, enviou uma parte deles, com os filhos, para Roma, entregando-os como reféns ao imperador Cláudio, e a outra parte, sob a mesma condição, enviou a Artabano, rei dos partos. Quando esse virtuoso príncipe soube que a rainha sua mãe estava também, como ele, afeiçoada à religião dos judeus, achou por bem não protelar mais o seu desejo de professá-la. E, como sabia que ninguém pode ser verdadeiramente judeu sem se circuncidar, dispôs-se a fazê-lo. Mas a princesa, ao saber disso, procurou demovê-lo de seu intento, fazendo com que atentasse para o perigo a que se iria expor, pelo descontentamento que suscitaria entre os súditos, os quais nunca iriam admitir que ele abraçasse uma religião estrangeira e nem aceitariam um judeu como rei. Esses argumentos contiveram o seu ímpeto, e, quando ele relatou a Ananias o que ela dissera, declarou-lhe também que o despediria se não o fizesse. Ananias então quis se afastar, pois temia ser castigado, já que era o orientador do rei naquela questão, acrescentando que não era necessário que ele se circuncidasse para servir a Deus, e prestar-lhe o culto que a religião dos judeus obrigava, porque a adoração a Deus era de natureza superior à da circuncisão. E, se era para evitar que os seus súditos se revoltassem, ele sem dúvida seria perdoado por não cumprir aquele ritual. Assim, Ananias confirmou o que a rainha dissera ao rei, e este ficou convencido, mas não de todo. Algum tempo depois, veio da Galileia outro judeu, de nome Eleazar, que era muito instruído nas coisas da nossa religião. Quando foi saudar o rei, encontrou-o a ler os livros de Moisés e disse-lhe: Ó rei! Acaso ignorais a injúria que cometeis contra a lei e contra o próprio Deus? Julgais que é suficiente conhecer os seus mandamentos, sem pô-los em prática. Quereis ficar para sempre incircunciso. Se não sabeis ainda que a lei ordena a circuncisão, lede-a, e vereis que grande pecado é negligenciá-la. O rei ficou tão impressionado com essas palavras que, sem mais delongas, retirou-se a um quarto, mandou chamar um cirurgião e assim foi circuncidado. Logo depois, mandou chamar a rainha sua mãe e Ananias e contou-lhes o que fizera. O terror tomou conta deles, porque temiam que os súditos, não querendo ser governados por um príncipe de uma religião contrária à deles, se revoltassem e lhe tirassem o reino. Temiam também por eles mesmos, pois haviam inspirado nele aqueles sentimentos. Mas Deus, não somente livrou esse religioso príncipe de todos os perigos de que parecia estar ameaçado, como livrou também os seus filhos no momento em que as coisas pareciam mais desesperadas. Deus mostrou que todos os que põem nele a sua confiança e são piedosos podem esperar dele todas as coisas, como a continuação desta história irá mostrar. A rainha Helena, vendo que por uma providência particular de Deus, o seu filho, o rei Isate, governava em profunda paz e que a sua felicidade era admirada não somente pelos estrangeiros, mas também pelos seus súditos, desejou ir adorar a Suprema Majestade e oferecer-lhe sacrifícios no mais célebre de todos os templos, construído em sua honra, em Jerusalém. O filho não somente lhe deu alegremente a permissão, como também acompanhou-a durante uma parte do caminho. E ela chegou a Jerusalém com um soberbo séquito e grande quantidade de dinheiro. A sua visita foi muito vantajosa para os habitantes da cidade, porque naquela época a carestia era tão grande que muitos morriam de fome. A rainha, para remediar esse mal, mandou comprar grande quantidade de trigo em Alexandria e figos secos na ilha de Chipre. Distribuiu-os aos pobres e granjeou assim entre os judeus a fama de generosa, como de fato merecia, depois de tão grande caridade.
O rei seu filho foi também generoso, pois, ao saber que a fome continuava, enviou grandes auxílios aos maiorais de Jerusalém, para que fossem entregues em favor dos pobres. Mas deixarei para mais adiante o relato dos benefícios de que nossa cidade é devedora a esse príncipe e à princesa. Artabano, rei dos partos, sabendo que os governadores das províncias de seu reino estavam conspirando contra ele e julgando que não estava mais seguro entre eles, resolveu ir procurar o rei Isate para se aconselhar com ele sobre o que devia fazer e até mesmo tentar, por meio dele, voltar a se estabelecer em seus domínios. Partiu então com os parentes e os principais servidores, cerca de 1000 pessoas. Encontrou Isate pelo caminho e não teve dificuldade em reconhecê-lo pelo seu séquito, mas Isate não o reconheceu. Artabano prostrou-se diante dele, segundo o costume de seu país, e falou-lhe nestes termos: Não me desprezeis, virtuoso príncipe, por me verdes neste estado de súplica, obrigado a abandonar o meu reino. Um grande revés de sorte reduziu-me a este estado, e vim implorar o vosso auxílio. Pensei em quão pouco devemos contar com as grandezas da terra e refleti sobre vos mesmo, considerando a quantos acidentes estamos expostos. Preciso de vosso auxílio, e esse socorro será benéfico a vos também, pois a vossa recusa em ajudar-me na vingança dos crimes de meus súditos iria fortalecer a ousadia e a revolta de outros povos contra os seus reis. Artabano falava com o rosto triste, e as lágrimas acompanhavam suas palavras. Isate, que conhecia a sua condição, desceu do cavalo e respondeu-lhe: Tende coragem, grande príncipe. Não vos deixeis abater pela má sorte, como se fosse sem remédio. Tenho esperança de que bem depressa havereis terminada. Encontrareis em mim um amigo e aliado, muito mais afeiçoado e fiel do que imaginastes, pois ou vos recolocarei em vosso reino ou vos cederei o meu. Depois que assim falou, fez Artabano subir ao seu cavalo e dispôs-se a segui-lo a pé, para homenagear um rei que ele sabia ser possuidor de maior honra. Artabano, porém, não consentiu. Jurou por toda a sua prosperidade que jamais o permitiria. Por fim, conseguiu convencer Isate a montar novamente e foi caminhando diante dele. Acompanhou-o até o palácio, onde não houve honra que não lhe fosse prestada. O rei Isate dava-lhe sempre o primeiro lugar nas assembleias e nos banquetes, porque não o considerava no estado em que se encontrava então, mas em sua antiga dignidade, e dizia-lhe sabiamente que as mudanças de sorte são comuns a todos os homens. Escreveu em seguida aos maiorais dos partos para exortá-los a voltar à obediência ao seu rei, ao mesmo tempo em que empenhava a sua palavra, com promessa de confirmá-la por juramento, se eles o desejassem, na garantia de que aquele príncipe esqueceria todo o passado. Eles responderam que gostariam de atendê-lo, mas que isso já não estava em seu poder, porque haviam entregado a coroa a Sinamo e não a poderiam tomar de volta sem suscitar uma guerra civil. Sinamo veio a saber o que se passava e ficou comovido ao ser informado das intenções de Artabano, porque havia sido educado com ele e conhecia a sua generosidade. Desse modo, escreveu-lhe dizendo que ele podia, sob a sua palavra, voltar com toda a segurança e que até mesmo estavam pedindo que o fizesse. Quanto a ele, Sinamo, de todo o coração lhe colocaria na mão o cetro, com que havia sido honrado. Artabano não teve dificuldade em confiar nele. Partiu, e Sinamo veio recebê-lo, o qual, prostrando-se diante dele, saudou-o como rei e tirou a coroa da cabeça para entregá-la a Artabano, que assim reconquistou o reino, com o auxílio de Isate. As honras que Artabano prestou ao seu ajudador testemunharam a sua gratidão, pois lhe permitiu usar a tiara reta e deitar-se no leito de ouro, o que só pode ser feito pelos reis dos partos, e deu-lhe uma província, chamada Niside, que outrora pertencerá ao rei da Armênia, na qual os macedônios haviam construído uma cidade, chamada Antioquia, que mais tarde veio a chamar-se Migdônia. Artabano morreu pouco depois. Varna, seu filho e sucessor, tentou induzir o rei Isate a se unir a ele para fazer guerra aos romanos, porém não conseguiu persuadi-lo, pois este conhecia muito bem o poder deles para iludir-se com o resultado de tal empresa.
E, como Isaac havia mandado 5 de seus filhos a Jerusalém para que aprendessem a nossa língua e se instruíssem nos nossos costumes, ao mesmo tempo em que a rainha Helena, sua mãe, fora adorar o verdadeiro Deus, no templo, como dissemos, ele estava mais contido quanto a determinadas alianças. O sábio príncipe fez o que pôde para dissuadir Vardan desse empreendimento, advertindo-o do fabuloso exército dos romanos e de suas temíveis ações na guerra. Em vez de receber bem essas admoestações, todavia, ele se sentiu ofendido e declarou guerra a Isaac. No entanto Deus, que protegia Isaac, assegurou-lhe o seu auxílio. Os partos, quando se convenceram de que ele estava resolvido a atacar os romanos, mataram-no e puseram Gotarso, seu irmão, no lugar dele. Algum tempo depois, esse rei também foi morto à traição, e Vologeso, seu irmão, substituiu-o. Esse príncipe, que tinha 2 irmãos do mesmo pai, deu a Pacoro, o mais velho, o reino da Média e a Tiridade, o mais novo, o reino da Armênia. Nesse mesmo tempo, Monobazo, irmão do rei Isaac, e seus parentes, vendo que a piedade para com Deus, tornava-o o mais feliz dos príncipes, cogitaram em também abandonar a sua religião e abraçar a dos judeus. Os grandes do país, todavia, vieram a sabê-lo e ficaram muito irados, mas resolveram dissimular, até que se encontrasse uma oportunidade favorável para matá-los. Escreveram a Abia, rei dos árabes, e prometeram-lhe uma grande soma de dinheiro, caso viesse com um grande exército fazer guerra ao seu rei, com a garantia de passarem para o seu lado logo que se iniciasse a batalha, porque estavam resolvidos a castigá-lo pelo desprezo que demonstrará pela religião de seu país. Eles confirmaram a promessa com juramento e rogaram-lhe insistentemente que se apressasse. O rei árabe veio com um grande exército, e Isaac marchou contra ele, mas no momento do combate se viu abandonado pelos seus homens, como se um terror repentino os tivesse levado a fugir. Isaac não teve dificuldade em compreender que fora traído pelos grandes. Não se admirou, todavia. Retirou-se para o seu acampamento com os fugitivos, onde, depois de identificar os traidores, os responsáveis por tão vergonhoso acordo com o inimigo, mandou castigá-los como mereciam. No dia seguinte, travou o combate com o inimigo, matou um grande número deles e pôs o resto em fuga. Perseguiu Abia até o castelo de Arsame, o qual tomou de assalto e o saqueou, levando de lá muitos despojos e voltando glorioso a Diabené. A única coisa que faltou ao seu trunfo foi trazer Abia vivo, porque este se suicidara, para não ser levado como escravo. Os grandes, que haviam conspirado contra Isaac, viram assim frustradas as suas esperanças. Deus entregou-os todos nas mãos dele, mas eles insistiam em sua perfídia. Escreveram a Vologeso, rei dos partos, pedindo-lhe que o mandasse matar e lhes desse por rei alguém de sua nação, porque não podiam consentir que ele reinasse após abandonar as leis de seu país para seguir as dos estrangeiros. Vologeso, ante tal insistência, deliberou fazer guerra a Isaac, embora este não lhe tivesse dado motivo para isso. Começou por abolir as graças que o rei Artabano, seu pai, lhe havia concedido e ameaçou em seguida a entrar com armas em seu país, caso ele deixasse de fazer o que lhe estava sendo ordenado. Isaac ficou perturbado com essa surpreendente notícia, mas julgou humilhante renunciar às honras que com justiça merecera. E, mesmo que o fizesse, Vologeso não o deixaria em paz. Assim, resolveu depositar toda a sua confiança no auxílio todo-poderoso de Deus, enviou a esposa e os filhos para um castelo muito bem defendido, recolheu toda a forragem que restava ainda nos campos e pôs-se à espera dos inimigos. O rei das partos, com muitas tropas de cavalaria e infantaria, chegou mais depressa do que se poderia imaginar e acampou às margens do rio que separa Diabené da Média. Isaac acampou próximo dele com 6.000 cavaleiros. Vologeso mandou-lhe dizer por um arauto que viera atacá-lo com todas as tropas de seu reino, o qual se estendia desde o Eufrates até as montanhas dos Bactrianos, para castigá-lo pela desobediência ao seu senhor e que nem mesmo o Deus, que ele adorava seria capaz de o impedir. Isaac, horrorizado diante de tão grande blasfêmia, respondeu que não duvidava de que possuía tropas muito inferiores às dos partos. Todavia, estava ciente de que o poder de Deus era infinitamente maior que o de todos os homens juntos.
Após despedir o arauto, ele cobriu a cabeça com cinza e jejuou, ordenando à mulher e aos filhos que jejuassem também. Prostrado em terra diante da majestade de Deus, e banhado em lágrimas, rogou-lhe deste modo: Não foi em vão, Senhor, que me lancei nos braços de vossa misericórdia. Eu vos reconheço como o único Senhor do universo. Vinde em meu auxílio, meu Deus, não somente para me defender de meus inimigos, como também para castigá-los pela sua ousadia e pelas horríveis blasfêmias que ousaram proferir contra o vosso supremo poder. Tão fervorosa oração acompanhada de lágrimas não ficou sem efeito. Deus ouviu-o tão prontamente que Vologeso, tendo sabido na noite seguinte que os dácios e os sacenses, encorajados pela sua ausência, haviam entrado em seu reino e lá faziam grande devastação, partiu para combatê-los e assim voltou sem nada ter podido executar de seu desígnio contra Isate, a quem Deus protegera de modo tão evidente. Pouco tempo depois, morreu esse religioso príncipe, na idade de 55 anos, dos quais reinou 24. E, embora tivesse 4 filhos, deixou Monobaso, seu irmão mais velho, como sucessor, em gratidão pelo favor de lhe haver conservado o reino depois da morte de seu pai. Essa grande prova de gratidão muito consolou a rainha Helena em sua grande dor pela perda de tão caro e virtuoso filho. Ela sobreviveu a ele pouco tempo, morrendo quando vinha para encontrar-se com seu filho Monobaso, que enviou os ossos dela e os de Isate a Jerusalém, para serem colocados em 3 pirâmides que a princesa mandara construir a 3 estádios da cidade. Dos feitos de Monobaso, falaremos mais adiante. 838. Quando Fado era governador da Judéia, um mago de nome Teudas convenceu uma grande multidão de povo a tomar os próprios bens e a segui-lo até o Jordão, dizendo que era profeta e que deteria, com uma única palavra, o curso do rio e os faria passar a pé enxuto. Ele assim enganou muita gente. Mas Fado castigou esse impostor e, por sua loucura, a todos os que se haviam deixado enganar. Enviou contra eles alguns soldados de cavalaria, que mataram uma parte deles de surpresa e fizeram vários prisioneiros, estando Teudas entre eles, a quem cortaram a cabeça, que foi levada a Jerusalém. Foi isso o que aconteceu de mais notável durante o governo de Cúspio Fado. Capítulo 3. Tibério Alexandre sucede a Fado no cargo de governador da Judéia, e Cumano, a Alexandre. Morte de Herodes, rei da Cálcida. Seus filhos. O imperador Cláudio entrega seus domínios a Agripa. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 839. Fado teve como sucessor no cargo de governador da Judéia Tibério Alexandre, filho de Alexandre, Alabaste, de Alexandria, que era o mais rico de toda aquela grande cidade e que não fora ímpio como o filho, que abandonou a nossa religião. Foi no seu tempo que sobreveio a Jerusalém aquela grande carestia, na qual a rainha Helena mostrou a sua caridade. Alexandre mandou crucificar Tiago e Simão, filhos de Judas, da Galileia. Judas foi quem, na época em que Cirênio fazia o recenseamento dos judeus, incitou o povo a se revoltar contra os romanos. 840. Herodes, rei da Cálcida, tirou o sumo sacerdócio de José, filho de Camidas, e deu a Ananias, filho de Nebedeu. Cumano sucedeu a Tibério Alexandre no cargo, e ao mesmo tempo Herodes, rei da Cálcida, irmão do rei Agripa, o Grande, de que acabamos de falar, morreu, no 8º ano do reinado do imperador Cláudio. Ele deixou de sua primeira mulher um filho chamado Aristóbulo e de Berenice, sua outra mulher, filha do rei Agripa, seu irmão, 2 outros filhos, cujos nomes eram Berenice e Hircano. O imperador Cláudio entregou o principado de Herodes a Agripa. Durante a administração de Cumano, houve uma grande revolta em Jerusalém, que custou a vida a vários judeus, mas primeiro vou descrever as circunstâncias que levaram a ela. Capítulo 4. Horrível insolência de um soldado das tropas romanas causa em Jerusalém a morte de 20.000 judeus. Insolência de outro soldado. 841. Aproximava-se a festa da Páscoa, na qual os judeus só comem pão sem fermento, e uma grande multidão de povo acorria de todos os lados.
Cumano, para impedir que houvesse alguma desordem, colocou uma companhia de soldados para montar guarda à porta do templo, como sempre fizeram os seus predecessores em semelhantes ocasiões. No quarto dia da festa, porém, um soldado teve a insolência de pôr a descoberto, diante de todos, o que o pudor e a educação obrigam a esconder. Tão horrível desfaçatez irritou de tal modo o povo, que todos começaram a clamar que não era somente aos judeus que ele injuriava, mas ao próprio Deus, e os mais exaltados começaram a ofender Cumano, dizendo que fora ele quem mandara ao soldado cometer tamanha impiedade. Cumano ficou muito ofendido com essas palavras. Todavia, não deixou de exortar o povo a conter a sua exaltação. No entanto, percebendo que eles, em vez de obedecer, ainda lhe diziam mais injúrias, ordenou a todas as tropas que se dirigissem com armas à fortaleza Antônia, que, como já dissemos, ficava sobranceira ao templo. O povo, então, espantado por ver aproximar-se um tão grande número de soldados, pôs-se em fuga. Como as ruas eram muito estreitas e eles, aterrorizados, imaginavam que os soldados os estavam perseguindo, apertaram-se de tal modo que mais de 20.000 morreram sufocados. Assim, a alegria dessa grande festa converteu-se em tristeza. Cessaram as orações. Abandonaram-se os sacrifícios. Ouviam-se apenas gemidos, lamentos. E a causa de toda essa desolação deveu-se ao impudor sacrílego de um único homem. 842. Essa tragédia ainda era lamentada quando sobreveio outra confusão. Alguns dos que haviam fugido, na ocasião do tumulto, encontraram a 100 estádios de Jerusalém um homem de nome Estevão, que era doméstico do imperador, assaltaram-no e apoderaram-se de tudo o que ele trazia consigo. Cumano, logo que soube disso, enviou soldados com ordem de devastar as aldeias vizinhas e trazer-lhe aprisionados os principais habitantes. Um soldado encontrou numa dessas aldeias os livros de Moisés e rasgou-os na presença de todos, proferindo ainda 1000 ofensas contra as nossas leis e contra a nossa nação. Os judeus não puderam tolerar tal ofensa e foram em grande número encontrar-se com Cumano, em Cesareia, para rogar-lhe que castigasse tão grande injúria, feita antes ao próprio Deus, que a eles. O governador, vendo-os tão exaltados e temendo uma revolta, a conselho de amigos, mandou matar o soldado que fizera semelhante ultraje às nossas leis, e assim acalmou uma grande perturbação. Capítulo 5. Grande dissensão entre os judeus da Galileia e os samaritanos, que subornam Cumano, governador da Judéia. Quadrato, governador da Síria, manda-o a Roma com Ananias, sumo sacerdote, e vários outros para se justificar perante o imperador. O imperador condena os samaritanos, envia Cumano ao exílio e nomeia Félix governador da Judéia. Entrega a Agripa a tetrarquia que fora de Filipe, bem como Batânia, Traconites e Arbila, e tira-lhe a Cálcida. Casamento das irmãs de Agripa. Morte do imperador Cláudio. Nairo sucede-o no império. Ele entrega a pequena Armênia a Aristóbulo, filho de Herodes, rei da Cálcida, e a Agripa concede uma parte da Galileia, Tiberíades, Tariqueia e Juliada. 843. Aconteceu nesse mesmo tempo uma grande divergência entre os samaritanos e os judeus, pelo fato que vou narrar. Os judeus que, nos dias de festa solene, vinham da Galileia a Jerusalém costumavam passar pelas terras de Samaria. E alguns deles tiveram uma desavença com os habitantes de Nais, aldeia situada no grande campo e que estava sujeita aos samaritanos, e vários judeus foram mortos. Os principais da Galileia foram queixar-se a Cumano, pedindo-lhe justiça. Porém, vendo que ele não lhes dava atenção, porque os samaritanos o haviam subornado com dinheiro, exortaram os outros judeus a pegarem armas para reconquistar a liberdade, dizendo que a servidão já era bastante rude por si mesma, para que ainda se lhe acrescentassem injustiças e ultrajes. Os magistrados esforçaram-se para acalmá-los, prometendo-lhes obrigar Cumano a castigar os autores dos assassinatos, mas eles não os quiseram escutar. Tomaram então as armas e chamaram em seu auxílio Eleazar, filho de Dineu, que havia muitos anos se entregara ao roubo e escondia-se nas montanhas, devastando e incendiando as aldeias dependentes de Samaria.
Cumano apenas o soube, marchou contra eles com a cavalaria de Sebaste, 4 cortes, e numerosos samaritanos, matando vários deles e fazendo muitos prisioneiros. Os cidadãos mais influentes de Jerusalém, vendo as coisas nesse estado e imaginando que esse grande mal poderia ter consequências ainda mais vergonhosas, revestiram-se de um saco, puseram cinza na cabeça e tudo fizeram para acalmar o espírito de muitos dos seus, a quem, com pesar, viam abandonar-se ao desespero. Fizeram-lhes ver que, se não deixassem as armas e não se retirassem para as suas casas, lá permanecendo tranquilos e sossegados, seriam a causa da ruína completa de sua nação e veriam o templo incendiado e as suas mulheres e filhos transformados em escravos. Essas razões os persuadiram. Os que dissemos que viviam do roubo, porém, retiraram-se aos lugares fortificados, onde estavam antes. E desde então a Judéia ficou cheia de ladrões. Os mais ilustres dos samaritanos foram, em seguida, à cidade de Tiro procurar Nomídio Quadrato, governador da Síria, para lhe pedir que fizesse justiça contra os judeus que devastavam as suas terras e incendiavam as suas aldeias. Disseram-lhe que, por maior que fosse o prejuízo que estivessem tomando, não lhes era isso tão penoso quanto o descaso que o povo fazia do poder dos romanos. E tocava somente a ele julgar as desordens que se sucediam nas províncias a ele sujeitas. Eles não podiam tolerar que a nação judaica agisse como se o império não tivesse governadores que pudessem manter a autoridade. Os judeus disseram, em resposta, que os samaritanos é que haviam sido a causa daquela sedição e do morticínio que se sucederá em seguida, e que Cumano era mais culpado que qualquer outro, porque, em vez de castigá-los, se deixara subornar pelos presentes que deles recebera. Quadrato, depois de escutá-los, deixou para decidir a questão quando estivesse na Judéia e conhecesse exatamente toda a verdade. Algum tempo depois, foi ele a Samaria, onde se pleiteou a causa em sua presença. Ele ficou convencido de que os samaritanos haviam sido os autores da perturbação. Soube também que alguns judeus haviam tentado suscitar outras sedições. Após mandar crucificar aqueles que Cumano conservava na prisão, foi para a aldeia de Lida, que é tão grande quanto uma cidade, onde, estando em seu tribunal, ouviu pela segunda vez os samaritanos. Tendo sabido de um deles que Dorto, homem que ocupava uma alta posição entre os judeus, e 4 outros haviam incitado os de sua casa à revolta, mandou matar todos os 5 e enviou Ananias, sumo sacerdote, e o capitão Anano como prisioneiros a Roma, para se justificarem diante do imperador. Mandou também para lá os principais samaritanos e judeus, o próprio Cumano e um oficial de campo, de nome Seler. Porém, temendo outra amotinação entre os judeus, foi para Jerusalém. Lá encontrou tudo em paz, estando todos ocupados em oferecer sacrifícios a Deus, nos dias de festa, segundo o costume de nossos antepassados. Assim, ele julgou que nada havia a temer, e voltou a Antioquia. Cumano e os samaritanos chegaram a Roma, e foi marcado o dia para que defendessem a sua causa. Eles conquistaram com dinheiro o favor dos libertos e dos amigos do imperador, e teriam por esse meio feito condenar os judeus se Agripa, que então estava em Roma, não tivesse conseguido que a imperatriz Agripina rogasse ao imperador, seu marido, que se inteirasse do assunto e mandasse castigar todos os culpados daquela sedição. Assim, o imperador Cláudio, após ouvir ambas as partes, achou que os samaritanos haviam sido a causa principal de toda aquela perturbação e mandou matar a todos os que tinham vindo se justificar. Enviou Cumano ao exílio e Seler, a Jerusalém, a fim de que fosse arrastado pelas ruas, na presença de todo o povo, até expirar. Por fim, nomeou Cláudio Félix, irmão de Palas, governador da Judéia. 844. O imperador, no 12º ano de seu reinado, deu a Agripa a tetrarquia que pertencerá a Filipe, bem como Batânia, Traconites e Abila, que integrará a tetrarquia de Lísias, mas tirou-lhe a Cálcida, que governara por 3 ou 4 anos. Agripa, depois desses favores recebidos de Cláudio, casou sua irmã Drusila com Aziza, rei de Emesa, que se fizera judeu, pois antes ela fora prometida a Epifânio, filho do rei Antíoco, ante a palavra de que ele abraçaria a nossa religião. Como ele não a cumpriu, deu-se então motivo para o rompimento do contrato.
Quanto a Mariana, uma outra de suas irmãs desposou Arquelau, filho de Xelcias, ao qual havia sido prometida pelo rei Agripa, o Grande, seu pai, e desse casamento nasceu uma filha, de nome Berenice. Pouco tempo depois, Drusila abandonou o rei Aziza, seu marido, o que se deu por este motivo. Sendo ela a mais bela mulher de seu tempo, Félix, governador da Judéia, de quem acabamos de falar, apenas a viu e concebeu por ela uma violenta paixão, chegando a propor-lhe, por meio de um judeu de nome Simão, Cíprio de nascimento, muito seu amigo e perito em magia, que abandonasse o marido para desposá-lo, prometendo torná-la a mulher mais feliz do mundo. Ela, agindo com imprudência, e também para ser livrar do tormento que Berenice, sua irmã, lhe causava por invejar a sua beleza, consentiu na proposta e não teve receio de abandonar, por esse motivo, a sua religião. De Félix, ela teve um filho chamado Agripa, que morreu ainda jovem, com sua mulher, na erupção do Vesúvio, sob o reinado de Tito, como diremos a seu tempo. Berenice, a mais velha das 3 irmãs de Agripa, ficou algum tempo viúva após a morte de Herodes, que era ao mesmo tempo seu marido e seu tio. Mas, ante a notícia que se divulgou de que ela mantinha relações incestuosas com o irmão, propôs a Polemão, rei da Cilícia, que abraçasse a religião dos judeus e a desposasse, acreditando que assim provaria que era boato ou que se andava dizendo. O soberano consentiu, porque ela era muito rica, mas não viveram muito tempo juntos. Ela abandonou-o por motivo da impudicícia, ao que se diz, e ele, vendo-se rejeitado, deixou também a nossa religião. Mariana não foi mais virtuosa que suas irmãs. Abandonou Arquelau, seu marido, para desposar Demétrio, Alabarte, o mais ilustre e rico dentre os judeus de Alexandria. Dela ele teve um filho de nome Agripino. De todas essas pessoas, falaremos mais detalhadamente. 845. O imperador Cláudio morreu, após reinar 13 anos, 8 meses e 20 dias. Alguns acreditavam que Agripina, sua mulher, o mandou envenenar. Ela era filha de Germânico, irmão de Cláudio. Em primeiras núpcias, havia desposado Domício Enobarbo, um dos mais ilustres romanos. Havia já muito tempo que ela estava viúva, quando Cláudio a desposou e adotou o filho que ela tivera de Domício, chamado também Domício, como seu pai, a quem ele deu o nome de Nero. Antes, Cláudio havia desposado Messalina, que ele mandou matar por ciúme, e dela teve Britânico e Otávia quanto a sua filha Antônia, que era a mais velha de todos os seus filhos e que tivera de Petina, uma de suas outras mulheres, ele a fez casar-se com Nero. Esse nome não consta do texto grego. Trata-se de uma filha chamada Otávia, como Tácito registra e a continuação há de mostrar, e não um filho de nome Otávio. Esse nome também não consta do texto grego, que chama esta outra filha de Otávia, quando na verdade ela se chamava Antônia, como Tácito o refere. 846. Agripina, receando que o império, que ela desejava assegurar seu filho para Nero, fosse ter as mãos de Britânico, antes chamado Germânico, que já era um estadista, logo que o imperador seu marido morreu, enviou Nairo ao acampamento dos guardas pretorianos. Ele foi levado por Burro, seu comandante, por outros importantes oficiais e pelos libertos de Cláudio, que desfrutavam grande prestígio, e lá ele foi declarado imperador. Um dos primeiros atos de Nero após ser elevado ao trono foi mandar envenenar Britânico secretamente. Alguns anos depois, ele mandou matar a própria mãe, recompensando-a dessa forma por ela lhe ter dado a vida e por tê-lo feito reinar sobre a maior parte do mundo. Também mandou matar Otávia, sua mulher, filha do imperador Cláudio, e várias pessoas ilustres, acusando-as de conspiração contra ele. Não entrarei em detalhes, porque não faltam historiadores que escrevam sobre os feitos desse príncipe, sendo que alguns falaram em seu favor pelo fato de ele lhes haver concedido benefícios e outros, sem temer, como os primeiros, ferir a verdade, denegriram a sua memória de maneira ultrajosa, devido ao ódio que tinha por ele. Mas não me admiro, pois aqueles que escreveram a história dos imperadores precedentes agiram do mesmo modo, embora, vindo muito tempo depois deles, não pudessem ter motivos para amá-los ou para odiá-los. Quanto a mim, que estou resolvido a jamais me afastar da verdade, contentar-me-ei em tocar somente de passagem naquilo que interessa ao meu assunto.
Só tratarei em particular o que diz respeito à nossa nação, sem dissimular as faltas que cometemos ou os males que nos aconteceram. Precisamos agora retomar a continuação de nossa história. 847. Aziza, rei de Emesa, morreu no primeiro ano do reinado de Nero. Seu irmão sucedeu-o. Nairo entregou a pequena Armênia a Aristóbulo, filho de Herodes, rei da Cálcida. A Agripa concedeu uma parte da Galileia. Foi seu desejo também que Tiberíades e Tariqueia lhe fossem sujeitas, e igualmente Julíada, que está além do Jordão, e seu território, que consta de 14 aldeias. Capítulo 6. Félix, governador da Judéia, manda assassinar Eleazar, sumo sacerdote, e os seus assassinos cometem outros crimes, até mesmo no templo. Ladrões e falsos profetas castigados. Grande divergência entre os judeus e os outros habitantes de Cesareia. O rei Agripa constitui Ismael sumo sacerdote. Violências dos sumos sacerdotes. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 848. Os negócios na Judéia iam de mal a pior. Estava cheia de ladrões e de magos que enganavam o povo, e não se passava um dia sem que Félix mandasse castigar alguém. Um dos mais destacados entre os ladrões era Eleazar, filho de Dineu, que era seguido por um numeroso bando de homens semelhantes a ele. Félix intimou-o a vir procurá-lo, com promessa de não lhe fazer mal algum, mas quando ele apareceu, prendeu-o e o enviou a Roma. O governador odiava Jonatas, sumo sacerdote, porque este o repreendia pelo seu mau proceder. Então, para que nenhuma censura recaísse sobre ele, porque fora seu pedido que o imperador lhe concederá aquele governo, resolveu desfazer-se de Jonatas, pois nada é mais insuportável aos maus que as advertências. Para realizar o seu intento, prometeu uma grande quantia a um certo Dora, de Jerusalém, a quem Jonatas considerava um amigo íntimo. Esse homem perverso, para cumprir o acordo de matar Jonatas, assalariou alguns ladrões. Eles vieram à cidade sob pretexto de devoção, mas com punhais escondidos sob as vestes, e, misturados aos servidores de Jonatas, mataram-no. Esses assassinos não foram castigados por esse crime e continuaram a aparecer do mesmo modo nas festas que aconteceram depois. Misturando-se à multidão, matavam também aqueles que odiavam ou os que haviam determinado matar a troco de dinheiro. Não se contentavam em cometer os assassinatos na cidade, mas protagonizando uma das mais detestáveis impiedades e um dos mais horríveis sacrilégios, matavam até no templo. Quem, portanto, há de se admirar de que Deus tenha olhado para Jerusalém com vistas de cólera? Sua casa sagrada perdera a pureza que a tornava venerável, e ele então enviou os romanos para castigar com ferro e fogo a miserável cidade e levar escravizados os seus habitantes, com as suas mulheres e filhos, de modo que esse terrível castigo nos faça refletir. 849. Enquanto os ladrões enchiam Jerusalém de crimes, os magos, por seu lado, enganavam o povo e o levavam ao deserto, prometendo-lhe mostrar milagres e prodígios. Mas Félix castigou-os imediatamente, por sua loucura. Mandou prender e matar a vários. Por esse mesmo tempo veio um homem do Egito a Jerusalém, que se vangloriava de ser profeta. Persuadiu a um grande número de pessoas que o seguisse ao Monte das Oliveiras, que estava muito perto da cidade, apenas distante uns 5 estádios, e garantiu-lhes que, depois de ter ele proferido algumas palavras, veriam cair os muros de Jerusalém, sem que mais fossem necessárias as portas para lá se entrar. Logo que Félix soube disso, foi atacá-los com um grande número de soldados. Uns 400 foram mortos e 200 feitos prisioneiros, mas o impostor egípcio salvou-se. O castigo infligido aos ladrões não assustou os que ficaram. Continuaram a excitar o povo a se revoltar contra os romanos, dizendo que não era mais possível tolerar um jugo tão insuportável, e pilhavam e incendiavam as aldeias dos que não queriam segui-los. 850. Aconteceu, nesse mesmo tempo, uma grande perturbação em Cesareia, entre os judeus e seus habitantes, com relação à precedência. Os judeus pretendiam porque Herodes, um de seus reis, tinha construído a cidade.
Os sírios afirmavam que deviam ser preferidos, porque ela subsistia desde muito tempo sob o nome de Torre de Estratão, quando ali não havia um só judeu. Os governadores das províncias tomaram conhecimento dessa divergência e mandaram vergastar com várias os que nela haviam tomado parte, de ambos os lados. Mas os judeus, que confiavam nas suas riquezas, recomeçaram a desprezar e a maltratar com palavras os sírios. Entre estes, havia vários de Cesareia e de Sebaste, que serviam nas tropas romanas, as quais lhes respondiam insolentemente. Das palavras, passaram as pedradas e vários foram mesmo mortos, muitos feridos, de parte a parte. Os judeus levaram a melhor. Félix, vendo que essa divergência já havia tomado um aspecto de guerra, rogou aos judeus que se moderassem. Mas, como não lhe obedeciam, ele mandou soldados contra eles, os quais mataram a muitos e prenderam também a vários, saquearam, sem que eles pudessem impedir, suas terras e suas casas, onde encontraram grandes riquezas. Os mais ilustres e os mais sensatos dos judeus, vendo tão grande desordem, temendo-lhe as consequências, rogaram a Félix que ordenasse aos soldados que se retirassem, para que os que se tinham deixado levar inconsideradamente pela paixão, refletissem e não continuassem a lutar. E ele concordou. 851. Nesse mesmo tempo o rei Agripa deu o sumo sacerdócio a Ismael, filho de Fabeu, e os supremos sacerdotes iniciaram então uma luta com os sacerdotes ordinários e os chefes de Jerusalém. Todos se faziam acompanhar por soldados armados, que eram escolhidos entre os mais revoltosos e os mais obstinados. Começavam por se injuriarem mutuamente, depois passavam as pedradas, sem que nem se decide separá-los. Parecia que não havia magistrados da cidade que tivessem o poder de impedi-los fazer, com plena liberdade, tudo o que lhes agradava. A imprudência e a ousadia dos sumos sacerdotes foi tão longe, que eles mandavam seus homens às granjas, retirar as décimas que pertenciam aos sacerdotes, alguns dos quais, sendo muito pobres, morriam de fome. A injustiça era assim espezinhada pela violência desses faciosos. Capítulo 7. Festo sucede a Félix no governo da Judéia. Os habitantes de Cesareia obtêm do imperador Nero a revogação do direito de burguesia que os judeus tinham naquela cidade. O rei Agripa manda construir um edifício de onde se via o que se passava no templo. Os de Jerusalém mandam fazer um muro muito grande para impedi-lo e obtêm do imperador que o mesmo seja mantido. 852. Pórcio Festo fora mandado pelo imperador Nero para substituir Félix, no governo da Judéia. Os judeus de Cesareia mandaram embaixadores a Roma, para acusar Félix, e ele teria sem dúvida sido castigado pelos maus tratos que havia infligido aos judeus, se Nero não lhe tivesse perdoado a pedido de Palas, seu irmão, que então gozava de grande prestígio junto dele. Dois dos principais sírios de Cesareia conquistaram, por meio de uma grande soma de dinheiro, Berilo, que tendo sido preceptor de Nero, era então o seu secretário para a correspondência grega e, por seu meio, obtiveram uma carta, pela qual era revogado o direito de burguesia de que os judeus gozavam igualmente com os sírios em Cesareia. Pode-se dizer que essa carta foi a causa de nossos males e da nossa infelicidade, pois os judeus de Cesareia ficaram tão irritados que se exasperaram ainda mais e essa perturbação não cessou, até que se transformou em guerra. 853. Quando Festo chegou à Judéia, encontrou-a no estado deplorável, pelos males que aqueles ladrões causavam. Pilhavam e incendiavam tudo. Dava-se o nome de sicários aos mais cruéis dentre eles, cujo número era bem grande, porque eles usavam espadas curtas como as dos persas, e recurvas, como punhais que os romanos chamam de sirques. Espalhavam crimes por todos os lugares, misturando-se, como dissemos, nos dias de festa, com o povo que vinha de todas as partes a Jerusalém. Por devoção, matavam impunemente a quem lhes parecia. Atacavam mesmo as aldeias daqueles que odiavam, saqueavam-nas e as incendiavam. 854. Um impostor, que tinha o ofício de mago, levou grande quantidade de homens com ele, para o deserto, prometendo livrá-los de toda a sorte de males. Festo mandou contra eles a cavalaria e a infantaria, que os dizimaram. 855.
O rei Agripa mandou então construir um grande edifício perto do pórtico do Palácio Real de Jerusalém, que era obra dos príncipes asmôneos. Como aquele lugar era muito elevado, o panorama era belíssimo, pois de lá se descortinava toda a cidade e Agripa podia ver, do seu quarto, tudo o que se fazia no interior do templo. Os chefes de Jerusalém ficaram muito descontentes com isso, porque nossas leis não permitem ver o que se passa no templo, principalmente no momento dos sacrifícios. Para impedi-lo, eles mandaram construir acima das muralhas que estavam na parte interior do mesmo, do lado do ocidente, um muro tão alto que nada mais se podia ver, do quarto do rei, não somente o que estava em frente, mas também nas galerias, de fora do templo, do lado do ocidente, onde os romanos montavam guarda nos dias de festa, para a conservação do templo. Agripa ficou muito ofendido, e Festo, ainda mais. Ele ordenou-lhes que derrubassem o muro, mas os judeus rogaram-lhe que permitisse recorrer ao imperador, porque a morte lhe seria mais suave do que ver destruir-se uma parte do templo. Ele lhes permitiu. Foram então mandados a Roma, 10 dos mais ilustres habitantes, com Israel, sumo sacerdote, e Xeléas, guarda do sagrado tesouro. Nairo escutou-os e a imperatriz Popeia, sua mulher, que era piedosa, empenhou-se em seu favor. Perante o marido, não somente lhes perdoou o que haviam feito, mas concedeu-lhes que o muro, que tinham feito construir, fosse conservado. A princesa mandou regressar os 10 embaixadores e reteve como reféns somente Xeléas e Ismael. O rei Agripa deu em seguida o sumo sacerdócio a José, cognominado Cabi, filho de Simão, sumo sacerdote. Capítulo 8. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho, para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. Albino sucede a Festo no governo da Judéia e o rei Agripa dá e tira diversas vezes o sumo sacerdócio. Anano, sumo sacerdote, manda matar Tiago. Agripa engrandece e embeleza a cidade de Cesareia de Filipe e a chama Neroniana. Graças que ele concede aos levitas. Relação de todos os sumos sacerdotes desde Arão. 856. Morrendo Festo, Nairo deu o governo da Judéia a Albino e o rei Agripa tirou o sumo sacerdócio de José para dá-lo a Anano. Anano, o pai, foi considerado como um dos homens mais felizes do mundo. Pius gozou quanto quis dessa grande dignidade e teve 5 filhos que a possuíram também depois dele, o que jamais aconteceu a qualquer outro. Anano, um dos de que nós falamos agora, era homem ousado e empreendedor, da seita dos saduceus, que, como dissemos, são os mais severos de todos os judeus e os mais rigorosos nos julgamentos. Ele aproveitou o tempo da morte de Festo, e Albino ainda não tinha chegado, para reunir um conselho, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo, e alguns outros. Acusou-os de terem desobedecido às leis e os condenou ao apedrejamento. Esse ato desagradou muito a todos os habitantes de Jerusalém, que eram piedosos e tinham verdadeiro amor pela observância de nossas leis. Mandaram secretamente pedir ao rei Agripa que ordenasse a Anano nada mais fazer de semelhante, pois o que ele fizera, não se podia desculpar. Alguns deles foram a presença de Albino, que então tinha partido de Alexandria, para informá-lo do que se havia passado e dizer-lhe que Anano não podia nem devia ter reunido aquele conselho sem sua licença. Ele aceitou estas desculpas e escreveu a Anano, encolerizado, ameaçando mandar castigá-lo. Agripa, vendo-o tão irritado, tirou-lhe o sumo sacerdócio, que exercera somente durante 4 meses, e a deu a Jesus, filho de Daneu. 857. Quando Albino chegou a Jerusalém, empregou todo o seu cuidado em restituir a calma à província pela morte de uma grande parte dos ladrões. Nesse mesmo tempo, Ananias, que era um sacerdote de mérito, conquistava o coração de todos. Não havia quem não o honrasse pela sua liberalidade. Não se passava um dia sem que ele não desse presentes a Albino e ao sumo sacerdote. Mas ele tinha servos tão maus que iam pelas granjas com outros que não eram melhores do que eles, tomar à força as décimas, que pertenciam aos sacerdotes, e batiam nos que se recusavam dá-las. Outros faziam também a mesma coisa.
Assim, os sacerdotes, que não tinham outro meio de vida, achavam-se reduzidos aos extremos, sem que ninguém se resolvesse dar um remédio a isso. Durante uma festa, esses assassinos de que acabamos de falar, entraram à noite na cidade e prenderam o secretário de um oficial do exército, que era filho do sacerdote Ananias, amarraram-no, levaram-no e mandaram dizer ao pai dele que o soltariam, desde que obtivesse de Albino a liberdade de 10 dos seus companheiros, que estavam presos. Esse plano deu resultado. Albino, vendo a necessidade em que Ananias se encontrava de lhe fazer esse pedido, concedeu-lhe. Isso foi causa de muitos males, porque os ladrões sempre encontravam novos meios de apanhar parentes de Ananias e só os restituíam com semelhantes trocas. Assim, seu número cresceu ainda mais, sua ousadia aumentou também na mesma proporção e 1000 males eles causavam a toda a província. 858. O rei Agripa aumentou a cidade de Cesareia de Filipe e a chamou de Neroniana, em homenagem a Nero. Mandou também construir em Berita um magnífico teatro, onde dava todos os anos espetáculos ao povo. Mandou distribuir trigo e óleo aos habitantes, e, para embelezar a cidade, mandou levar a maior parte de tudo o que havia de mais raro no resto de seu reino, para lá, bem como uma grande quantidade de excelentes estátuas dos maiores personagens da antiguidade. Tal magnificência tornou-o odioso aos seus súditos, porque eles não podiam tolerar que ele despojasse suas cidades dos seus mais belos ornamentos, para embelezar uma cidade estrangeira. 859. Ele tirou ainda o sumo sacerdócio de Jesus, filho de Daneu, para dar-o Jesus, filho de Gamaliel. Mas como ele não a deixou de boa vontade, produziu-se entre eles uma grande divergência. Eles faziam-se acompanhar de homens armados, chegavam frequentemente às injúrias e das injúrias, aos fatos. 860. Ananias continuava a ser o mais ilustre dos sacerdotes, quer por suas grandes riquezas, quer pela sua liberalidade, que lhe granjeava, cada vez mais, novos amigos. Costôbaro e Saul tinham conseguido um grande número de soldados e, como eram de sangue real e parentes do rei, tornaram-se ilustres. Mas eram violentos e sempre prontos a oprimir os mais fracos. Foi então que começou a ruína da nossa nação, pois as coisas iam de mal a pior. 861. Quando Albino soube que Gécio Floro vinha para substituí-lo, pareceu querer obsequiar os habitantes de Jerusalém. Assim, mandou trazer todos os prisioneiros, condenou à morte todos os que realmente eram culpados de crime capital, mandou para a prisão os que lá tinham sido postos por faltas leves e depois lhes deu a liberdade, a troco de dinheiro. Assim esvaziou as prisões, e ao mesmo tempo todo o país ficou cheio de ladrões. 862. Os da tribo de Levi, cuja função era cantar hinos em louvor a Deus, obtiveram do rei Agripa, que determinasse em seu conselho, que eles poderiam usar a estola de linho, o que só era permitido aos sacerdotes. Disseram-lhe para isso que, tendo jamais gozado daquela graça, ser-lhe-ia glorioso conceder-lhe. Mas ele permitiu ao mesmo tempo a outra parte da tribo, que era empregada no serviço do templo, que também entoasse, como os demais, hinos e cânticos. Todas essas coisas eram contrárias às nossas leis e jamais foram violadas sem que Deus lhes desse um severo castigo. 863. As obras do templo, então, estavam terminadas. Assim, 18.000 operários que ali eram empregados e pagos pontualmente, ficaram sem trabalho. Os habitantes de Jerusalém quiseram dar-lhes uma ocupação e um meio de vida. Como eles nada desejavam conservar de todo o sagrado tesouro do templo, para que os romanos dele não se apoderassem, propuseram ao rei Agripa reconstruir a galeria que está do lado do ocidente. Essa galeria estava fora do templo, no profundo vale, tão profundo que seus muros tinham 400 côvados de altura e eram construídos de pedra quadrada, muito branca, de 20 côvados de comprimento e de 6 de grossura, sendo ainda obra de Salomão, que, por primeiro, construíra o templo.
Mas Agripa, ao qual o imperador Cláudio tinha encarregado de tudo o que se referia às reparações desse edifício sagrado, considerando a magnitude da empresa, tanto pelo tempo como pela quantidade de dinheiro que seria necessário empregar-se para isso e que as maiores obras se destroem facilmente, não quis dar-lhes consentimento, mas permitiu-lhes, se o quisessem, mandar pavimentar sua cidade com pedras brancas. Tirou em seguida o sumo sacerdócio, a Jesus, filho da Gamaliel, e o deu a Matias, filho de Teófilo, sob cujo sacerdócio a guerra dos judeus começou. 864. A este propósito, julgo conveniente aqui a série dos sumos sacerdotes, elevados a esta honra até o fim desta guerra. O primeiro foi Arão, irmão de Moisés. Seus filhos sucederam-no e essa grande dignidade sempre permaneceu na sua família, sem que nenhum outro que não seus descendentes, nem mesmo reis, tenham sido escolhidos para exercê-lo. Houve 83, desde Arão até Fanaso, que os sediciosos elevaram a esse cargo, e 13 dentre eles o tiveram desde o tempo em que Moisés elevou um tabernáculo a Deus, no deserto até que o povo entrou na Judeia, onde Salomão construiu o templo. No começo só se provia essa dignidade depois da morte daquele que a exerce. Mas, em seguida, foram substituídos, mesmo antes de morrer. Estes 13, eram todos descendentes dos filhos de Arão e sucederam-se uns aos outros. O governo de nossa nação era então, aristocrático. A autoridade depois foi posta nas mãos de um só. Por fim, passou para a pessoa dos reis. Havia 612 anos que nossa nação tinha deixado o Egito, sob o comando de Moisés, quando Salomão construiu o templo. 18 outros grandes sacerdotes sucederam a estes 13, durante 466 anos, 6 meses e 10 dias, que se passaram sob o reinado dos reis, desde Salomão, até que Nabucodonosor, rei de Babilônia, depois de ter tomado Jerusalém e incendiado o templo, levou o povo escravo para a Babilônia e com eles, Josedeque, sumo sacerdote. Depois do cativeiro de 72 anos, Ciro, rei da Pérsia, permitiu aos judeus regressar ao seu país, reconstruir o templo, sendo então Jesus, filho de Josedeque, sumo sacerdote. 15 dos seus descendentes, todos sumos sacerdotes, como ele, durante 414 anos governaram a república, até que o rei Antíoco Eupator e Lísias, general de seu exército, tendo feito morrer Onias, em Beroé, o qual era sumo sacerdote, deram esse cargo a Jacim, da família de Arão, não, porém, da mesma família, que o possuíra antes e dele privaram o filho de Onias, que tinha o seu mesmo nome. Esse jovem Onias foi para o Egito onde, tendo caído nas boas graças do rei Ptolomeu e da rainha Cleópatra, sua mulher, permitiram-lhe construir em Heliópolis, um templo semelhante ao de Jerusalém, do qual ele foi feito sumo sacerdote, como já dissemos. Jacim morreu no fim de 3 anos e o sumo sacerdócio ficou vago durante 7 anos. Quando nossa nação revoltou-se contra os macedônios e escolheu para príncipes da família dos Asmoneus, Jonatas, um deles, foi escolhido com unânime consentimento, para exercer esse grande cargo. Exerceu-o por 7 anos. Trifon fê-lo morrer à traição e Simão, seu irmão, sucedeu-o. Simão foi assassinado por seu genro num banquete e Hircano, seu filho, foi elevado àquela honra. Dela ficou de posse, durante 31 anos e morreu em idade muito avançada. Judas, seu filho, cognominado Aristóbulo, sucedeu-o e foi o primeiro que teve o título de rei. Só reinou 1 ano e Alexandre, seu irmão, sucedeu-o no reino e no sumo sacerdócio. Reinou 27 anos e deixou ao morrer, Alexandra, sua mulher, como regente, com o poder de estabelecer no cargo de sumo sacerdote, aquele, dos filhos, que bem quisesse. Ela deu-o a Hircano, que o exerceu durante os 9 anos em que ela reinou, mas depois que ela morreu, Aristóbulo, seu irmão, que era mais moço do que ele, fez-lhe guerra, venceu-o, obrigou-o a viver vida privada e usurpou-lhe ao mesmo tempo, o reino e o sumo sacerdócio. Gozou durante 3 anos de um e de outro, mas Pompeu, depois de ter tomado Jerusalém, levou-o prisioneiro a Roma, com seus filhos, e restabeleceu Hircano no cargo de sumo sacerdote e de príncipe dos judeus, sem, todavia, dar-lhe o título de rei.
Dele gozou durante 23 anos, além dos 9, de que falamos, mas, no fim desse tempo, Pacoro e Barzafarnes, generais do exército dos partos, vieram de além do Eufrates, fizeram-lhe guerra, levaram-no prisioneiro e constituíram rei dos judeus a Antígono, filho de Aristóbulo. 3 anos e 3 meses depois, esse príncipe foi aprisionado em Jerusalém, por Herodes e por Sozio, que o enviaram a Antônio, o qual lhe mandou cortar a cabeça em Antioquia. Isto não está no grego, pois ali deve estar Judas, e não Jonatas, como se vê no artigo 491. Mas o que se diz em seguida de Jonatas é verdade, como se vê nos artigos 525 e 529. Herodes, feito rei pelos romanos, não escolheu mais, para sumos sacerdotes os da família dos Asmoneus, mas honrava indiferentemente com esse cargo, os mesmos sacerdotes e até outros menos ilustres, exceto quando o deu a Aristóbulo, neto de Hircano, aprisionado pelos partos e irmão de Mariana, sua mulher, por causa do afeto que o povo tinha por ele e do respeito que se conservava pela memória de Hircano. Mas ele via a simpatia que todos tinham por esse jovem príncipe. Começou a sentir medo e, então, fê-lo afogar em Jericó, da maneira como descrevemos, e não quis mais elevar a essa honra a nenhum da família dos Asmoneus. Arqueal, filho de Herodes, e os romanos, que em seguida se tornaram senhores da Judéia, fizeram do mesmo modo. Assim, durante os 107 anos que se passaram desde o começo do reino de Herodes até o tempo em que Tito incendiou Jerusalém e o templo, houve 28 sumos sacerdotes, alguns dos quais exerceram o cargo sob o reinado de Herodes. Depois da morte deste e de Arqueal, a maneira de governar entre os de sua nação tornou-se aristocracia e eram os sumos sacerdotes que tinham a principal autoridade. Capítulo 9. Floro sucede a Albino no governo da Judéia. Sua avareza e crueldade são causa da guerra dos judeus contra os romanos. Fim desta história. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. 865. Gécio Floro, que era de Clazomene, foi, para a infelicidade de nossa nação, escolhido por Nero para suceder a Albino, no governo da Judéia, e Cleópatra, sua mulher, que ele levou consigo e que não lhe ficava atrás em maldade, tinha-o feito obter esse favor por meio da imperatriz Popeia, que tinha muito afeto por ela. Ele abusou tão insolentemente do poder, que muitos vieram a sentir a ausência de Albino. Aquele se escondia para fazer o mal. Floro fazia-o por vaidade. Parecia que só fora enviado para fazer triunfar a injustiça e cobrir de ultrajes nossa nação. Seus roubos e suas crueldades não tinham limites. Seu coração era insensível à piedade. Os grandes lucros não o faziam desprezar os pequenos. De tudo se apoderava. Partilhava mesmo dos roubos e vendia aos ladrões a impunidade de seus crimes, a esse preço. Assim, os males que os judeus suportavam iam além de tudo o que se pode imaginar. Eles eram obrigados a abandonar seu país e suas santas cerimônias e fugir para terras estrangeiras. Não havia países, por mais bárbaros que fossem, onde eles não pudessem viver mais tranquilos. Que mais direi? Basta afirmar que Floro nos obrigou a tomar as armas contra os romanos, para perecermos todos juntamente e de uma vez, que não uns após outros, separadamente, sobre um governo tão intolerável. Assim, 2 anos depois que esse tirânico governador havia chegado à Judéia, no 12º ano do reinado de Nero, começou essa funesta guerra, e os que tiveram a curiosidade de saber tudo o que então se passou em particular, poderão ler a história que nós dela escrevemos. 866. Terminarei aqui, portanto, a das antiguidades de nossa nação, que trata do que se passou, desde a criação do mundo até este 12º ano do reinado de Nero. Podemos ver aí tudo o que aconteceu aos judeus, durante tantos séculos, tanto no Egito, como na Palestina e na Síria. O que eles sofreram sob os assírios e os babilônios. De que modo foram tratados pelos persas e pelos macedônios e, por fim, pelos romanos.
Também relatei a série de todos os sumos sacerdotes, durante 2000 anos, todos os feitos de nossos reis e daqueles que quando não havia mais reis, tiveram a suprema autoridade, segundo o que encontrei escrito nos livros santos, como eu havia prometido no começo desta obra. Ouso afirmar que nenhum outro, quer judeu, quer estrangeiro, teria podido dar esta história aos gregos, escrita com tanta exatidão. Os da minha nação estão de acordo em que eu sou bem instruído no que se refere aos nossos costumes e às nossas tradições. Não tenho motivo de lastimar o tempo que empreguei em aprender a língua grega, embora não a pronuncie com perfeição, o que nos é muito difícil, porque não nos aplicamos bastante a isso. Entre nós, não apreciamos muito aqueles que aprendem várias línguas. Consideramos esse estudo como profanos, pois convém tanto aos escravos como aos livres, e somente consideramos sábios os que adquirem um grande conhecimento das nossas leis e das escrituras sagradas, que eles são capazes de explicar, o que é coisa tão rara, que somente uns 2 ou 3 conseguiram essa glória. 867. Quero esperar que não se achará mal que eu escreva brevemente alguma coisa da minha descendência e das principais ações de minha vida, enquanto há pessoas vivas que podem confirmar ou contestar a verdade. Terminarei assim essas antiguidades, que contêm 20 livros e 60.000 linhas. Se Deus me conservar a vida, direi abreviada as causas da guerra e tudo o que aconteceu até este dia, que está justamente no 13º ano do reinado do imperador Domiciano e no 56º de minha idade. Prometi também escrever 4 livros das opiniões dos judeus e dos sentimentos que eles têm de Deus, de sua essência, de suas leis e das coisas que nos permitem como ou nos proíbem. Não se esqueça de nos ajudar. Primeiro, inscreva-se no canal. Segundo, clique no sininho para receber mais notificações de vídeos novos. Agradecemos. Veja mais estudos teológicos. Visite o site na descrição. www.spoesgospel.com.br. Que o Santo Espírito do Senhor ilumine o nosso entendimento. Não perca tempo, indique este maravilhoso áudio. Custo: o leitor não paga nada. Você apenas divulga e compartilha. Amém.